Bom dia, bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto nos alegremos nele. Sextou, meu Brasil! Sextou, mais uma sexta-feira, o final de semana chegando, e é com alegria que nós encerramos, essa semana e nos abrimos para viver o novo do Senhor neste final de semana que está chegando. Bom dia, Solzinha, querida, amada. Que alegria ter você aqui comigo, mais um devocional. Bom demais, Sol. Bom demais meditarmos, juntas na palavra e receber e aceitar este convite do Senhor, que é caminhar nessa jornada do impossível. Muito bom saber que o Senhor confia em nós e muito bom poder dizer sim para o Senhor, Eis-me aqui, Senhor. Muito bom, glória a Deus por isso. Dani, parceira querida, Deus abençoe a sua vida e nós vamos orar, A Thali tá chegando também, mas vamos orar e colocar este tempo ao Senhor. Coloque as suas necessidades ao Senhor. Eu não sei se você tem algo que você precisa viver ainda essa semana, nos próximos dias, mas coloque diante do Senhor as suas necessidades. Coloque diante do Senhor aquilo que você precisa viver. Nós estamos diante de um Deus que é o Deus do impossível. Então vamos colocar diante dele aquilo que nós necessitamos nessa manhã, tá bom? Bom dia, Cleidinha, bom dia, Edna, Deus abençoe vocês. Eu queria pedir para vocês também, eu não sei se você já tem orado, eu acredito que sim, mas nesse momento eu queria que nós orássemos juntas, por essa causa, que é orar pelos nossos irmãos, em Israel, os nossos irmãos que estão sofrendo neste momento com essa guerra tão bárbara. Os nossos irmãos palestinos, porque lá também tem vítimas, lá também tem pessoas que estão sofrendo. Então vamos colocar diante do Senhor, essa situação que está acontecendo em Israel. É a nossa missão, a nossa obrigação como cristão de orar por aqueles que sofrem. Então vamos apresentar nessa manhã também os nossos irmãos que estão passando por essa adversidade. E nós cremos que o Senhor, deixa eu baixar aqui que ela tá... E nós cremos que o Senhor vai consolar aqueles que estão sofrendo, que perderam um dos seus familiares, vai sustentar aqueles que estão atemorizados, pelo que vai acontecer. Cremos na intervenção do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então essa é uma causa que cabe muito bem dentro dessa nossa jornada, tá bom? Então oremos. Pai querido, graças te damos por esta manhã, graças te damos porque o Senhor sempre nos ouve. Não há um momento em que nós nos colocamos diante do Senhor que o Senhor recuse as nossas orações. E nós nos alegramos por isso, Pai, porque todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos, independente de onde estamos, independente da nossa posição, se estamos de pé, de joelho, deitados, o fato de nós termos colocado a nossa mente, levado a nossa mente ao Senhor em oração, estamos certos e convictos que o Senhor ouve a nossa oração. E eu me alegro muito mais em saber que quando nós estamos orando, o Senhor, em unidade, em família, em concordância, o Senhor libera as bênçãos de acordo com a concordância dos nossos corações. E nós estamos aqui concordando, Pai, que nós vamos viver. Nós vamos viver o impossível, nós estamos aqui concordando, Senhor, na Tua intervenção nas nossas vidas. Eu tenho causas que neste momento, Pai, eu coloco diante de Ti. Eu coloco diante de Ti, Senhor, as minhas necessidades. Eu quero deixar na cruz, Senhor. Eu quero lançar diante de Ti as minhas ansiedades, as minhas preocupações. E da mesma forma, Pai, eu quero Te pedir ajuda às minhas irmãs a lançar no Senhor as suas ansiedades, as suas inquietações, as suas preocupações, ciente que o Senhor
cuida, Pai, de cada uma delas. Não deixa, Senhor amado, que a ansiedade ganhe espaço na mente, ganhe espaço no coração, mas que neste momento ela possa externalizar, ela possa entregar ao Senhor aquilo que tem consumido, aquilo que tem ocupado, Senhor, parte da sua mente, aquilo que tem angustiado o seu coração. Pai querido, eu quero te pedir, traga alívio, Senhor, à nossa mente, ao nosso coração. Senhor, nos ajuda a confiar, a permanecer crendo, mesmo quando as circunstâncias que apresentam diante de nós, elas são desafiadoras, elas são impossíveis de serem solucionadas. Senhor, ainda assim, nós iremos confiar em Ti, Pai. Nós pedimos, Senhor, da mesma maneira pelos nossos irmãos que estão sofrendo ali em Israel, nossos irmãos que estão sofrendo ali, Senhor, na Palestina. Pedimos que o Senhor possa parar o opressor, pedimos que o Senhor possa invalidar, Pai, a maldade, Senhor, do homem, que eles não tenham forças para se levantar, Senhor, para causar destruição, Pai, no meio do teu povo. Oh, Senhor, nós te pedimos pelas mães que perderam os seus filhos, pelas mulheres que foram machucadas, violentadas. Nós oramos pelos pais, Senhor, nós oramos pelas esposas, Pai. Nós oramos, Senhor amado, por essas famílias que estão dilaceradas, meu Deus, porque, Senhor, o inimigo, ele veio de uma maneira tão cruel e destruiu completamente a sua paz, a sua alegria. Mas ainda assim eu quero te pedir, Senhor, Pai amado, que haja paz em Israel. Eu quero te pedir que haja paz nos corações, que o Senhor visite agora, Pai, essa família que sofre, essa família que chora, essa mulher, Senhor, que se sente tão, Senhor amado, tão machucada, tão dilacerada. Senhor, visita, restaura. A tua palavra nos dá essa garantia que é possível na dor ser restaurado por ti, e esse é o maior milagre, Senhor. Uma pessoa que sofreu ser restaurado. O maior milagre, Senhor, é a tristeza ser convertido em alegria. O maior milagre, Senhor, é quando não há mais esperança, quando tudo se foi, quando tudo se perdeu, ter, Senhor amado, esperança que o Senhor vai restaurar, restituir, Senhor. E eu te peço por esse milagre, Senhor, sobre cada um dos familiares que moram, Senhor, nessas regiões, sobre cada pessoa que mora nessa região, Senhor, e sofreu o impacto, Senhor, da guerra, que psicologicamente estão abalados, que emocionalmente estão fragilizados, Senhor. Sustenta a cada um deles, Pai. Nós oramos, nós unimos a nossa oração e pedimos: sustenta, Senhor, sustenta, Pai. Tu és aquele que dá força, que não tem nenhum vigor. Eu quero te pedir, Senhor, sustenta o teu povo, Pai, e restaura a sorte de cada um deles. Nós clamamos, Senhor, para que a nossa experiência com Deus do impossível seja além de expectativas. Senhor, nós não queremos ficar diante de Ti como espectadores ou gerando expectativas, mas nós queremos a atuação direta do Senhor nas nossas vidas, mesmo, Senhor, que os nossos olhos não vejam, mesmo que o nosso coração esteja inclinado à tristeza, mesmo que os problemas surjam, ainda assim, Senhor, nós permanecemos confiando no Senhor, e nós queremos orar como Davi orou, Senhor: ainda que um exército inteiro me cerque, no Senhor ainda está a minha esperança, no Senhor eu continuo confiando, eu não desisto de acreditar. Que assim, Senhor amado, seja conosco, trabalha na nossa mente toda a fragilidade, Senhor, toda a inclinação à desistência, todo o padrão mental, Senhor, que leva a pessoa a desistir. Ela não consegue ir, Senhor amado, até o final em nada, e contigo é a mesma coisa. As promessas vão sendo abandonadas no meio do caminho, mas eu quero te pedir: trabalha na nossa mente, nos dá resistência, Pai. Nós pedimos resistência, que o nosso homem interior se levante vivificado todos os dias. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, enquanto a tua palavra estiver sendo compartilhada, trabalha na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso espírito,
e que ao finalizar, Senhor amado, este devocional, nós tenhamos um novo entendimento, nós saiamos, Senhor amado, deste lugar, Senhor, de covardia, de paralisia, de desistência, e possamos ir para o outro lado, Senhor, do encorajamento, da força, da fé e da esperança que está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Olha a minha amiga aqui, a minha amiga Elaine. Bom dia, amiga. Deus abençoe. Que bom ter você aqui. Keia, querida, Deus abençoe sua vida também, que chegou agora. Deus abençoe. Então, seguindo, gente, ao nosso devocional, né, olhando para o Deus do impossível, hoje nós vamos pensar juntas, né? Faz muito sentido, né, nós termos o nosso primeiro devocional dito que dentro de uma jornada, quando nós passamos a caminhar com o Deus do impossível, o maior milagre somos nós, né? Faz muito sentido e é sobre isso mais uma vez que nós vamos falar hoje. Porque dentro de uma jornada que nós estamos percorrendo, e quando as coisas começam a ficar mais difíceis, né? Nós aceitamos andar com Jesus e aí a gente fica super feliz, porque inicialmente muitos milagres começam a acontecer. Isso é muito comum, né? Tem uma fase da sua vida que parece que muitos milagres começam a acontecer, muitos sinais começam a acontecer, muitas evidências, né, começam a se manifestar quando nós estamos nessa jornada. Nós ouvimos a voz do Senhor, dizemos sim para Ele, e aí Ele começa a mostrar que Ele realmente é o nosso Deus e começa a fazer grandes milagres em nossa vida. Porém, como eu disse ontem, para chegar no lugar aonde Ele nos chamou, nós temos que passar por um caminho, e esse caminho inevitavelmente terão desafios, né? É igual o videogame, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de videogame, mas o mínimo a gente sabe que o videogame ele tem fases, e conforme você vai mudando de fases, os desafios eles vão aumentando, né? Os caminhos que é proposto para aquele jogo, são caminhos mais desafiadores. Por quê? Porque você quer sair de uma fase e ir para o outro. Então, se você ficar na fase básica, você pode dizer, eu sou o campeão, mas eu sou o campeão do básico. Se você quiser ser o campeão do intermediário, você tem que sair do básico e ir para outra fase. Se você quer ser o campeão do avançado, você tem que sair do intermediário e ir para o avançado. O nosso caminho com Deus é a mesma coisa. Eu posso ficar no raso? Eu posso qualquer coisa que eu quiser, eu posso ficar no raso, eu posso viver uma vida mais ou menos, eu posso olhar pra minha vida e falar assim, poxa, ela é mais ou menos. Eu posso ver as pessoas avançando, mas aí eu tenho que me conformar que isso aqui pra mim tá bom, né? Não dá pra ficar no raso e cobiçando as coisas daquele que foi mais profundo, que mudou de fase. Então eu posso ficar no raso. Eu posso sair do raso e ir pra um pouquinho maior e falar assim, nossa, já é o suficiente pra mim esse pouquinho aqui mais. Posso também. Porém, se eu decido, eu tenho que entender que a minha medida do raso é uma, a minha medida do intermediário é outra, a minha medida do avançado ela é outra. O que eu vou receber por ter persistido, mesmo diante de tantas batalhas, vai ser outra medida, que ela é incomparável àqueles que pararam no meio do caminho ou falaram assim, não, aqui pra mim está bom. Então as pessoas sempre falam isso, né? Inveja o sucesso, mas não sabe as batalhas do percurso. Né? Então, antes de você desejar algo que alguém tem, pense quais foram os gigantes que ela precisou derrubar para chegar até ali. E às vezes a gente esquece, a gente olha aquilo que a pessoa conquistou, o tanto que ela é usada por Deus, ou o tanto que ela é sei lá o quê, e você fala assim, poxa, eu queria tanto ser assim, mas na hora que o Senhor te convida a percorrer um caminho do extraordinário, de também ser algo, ou alguém, ou fazer alguma coisa relevante no meio do caminho, a gente desiste, né? Então, o que o Senhor quer fixar na nossa mente? Trabalhar a nossa mentalidade. O Senhor, Ele está nos chamando para trabalhar a nossa mentalidade, para que nós possamos entender que para percorrer o caminho do impossível, nós precisamos ter resistência, persistência. Não tem como a gente vencer
e viver o extraordinário, porque aqui eu tô falando do extraordinário. Aqui eu tô falando de viver aquilo que ninguém viveu. Aqui eu tô falando de ter aquilo que ninguém tem. Aqui eu estou falando de ter experiências que ninguém teve. Eu tô falando do extraordinário. Eu preciso do quê? De resistência. Eu preciso da persistência. Mesmo diante das dificuldades, eu vou continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí nós vamos olhar aqui para Abraão, em Gênesis 15, que é o homem que foi chamado, como é conhecido, né, como o pai da fé. E olha o que ele sentiu aqui no capítulo 15, o que dá pra gente muita esperança, muita alegria em saber que estar triste em alguns momentos, estar exteriormente cansado em alguns momentos, não tiram de nós a certeza de que nós vamos viver o extraordinário e o Senhor vai olhar para nós e vai falar: esta é minha filha querida que continua persistindo. Olha o que está dizendo no capítulo 15 de Gênesis. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão e disse: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Olha aqui, né? Depois de Abraão ter sido chamado por Deus, depois dele ter visto sinais, depois do Senhor ter feito promessas para ele umas 2 vezes, depois do Senhor ter interferido, né, atendido as suas petições, em um momento ele sentiu medo. Ele tinha ganhado uma batalha, né, no versículo 14, ele ganhou uma batalha. Ele foi socorrer a Ló e ali ele venceu, né? Ele venceu, ele teve um sim do Senhor muito considerável. Mas aí no 15, você vê um homem cansado, um homem já amedrontado, você vê um homem desanimado. E aí o Senhor chega para Abraão e dá essa palavra de encorajamento para ele. Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. E aí Abraão responde, né? Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro que possui Eliezer em Damasco? E ele acrescentou ainda: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então, quando o Senhor vem com a promessa para Abraão, ele lembra quem ele é. O que está no radar dele, o que está na consciência dele, é a sua insuficiência, né? Ele falou assim: como que o Senhor é o meu escudo, o Senhor me tirou lá da terra de Ur, o Senhor fez promessas para mim, mas olha quem eu sou hoje, olha a minha condição, olha o que eu tenho hoje. Eu sou um pai de uma grande nação, segundo a tua palavra, mas eu não tenho nem filho. E aí ele começou a vir, né, aquela crise existencial que todo ser humano ele tem. Aí entrou aquela crise existencial e ele começou a falar: olha pra mim, eu não tenho capacidade para ter isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Olha, o mínimo, né, que é ter um filho, eu tenho. Eu vou ter que deixar tudo pro meu servo. Ele começou a entrar ali numa crise existencial mediante a promessa de Deus. O Senhor fez uma promessa para ele e ele entrou em crise em relação à sua promessa. E o que me alegra nisso aqui, gente, é saber que tá tudo bem, né? Tá tudo bem um dia você acordar um pouco mais desanimado. Está tudo bem um dia você ter a sua fé testada, né, pelas suas emoções. As suas emoções olhar assim e falar assim: qual a chance, né? As suas emoções ficarem um pouco mais abaladas. Isso é natural, isso é humano, isso não rouba de nós a nossa promessa, isso não entristece o Senhor, isso não invalida a palavra do Senhor nas nossas vidas, isso é a nossa humanidade. O Senhor mostra aqui para nós, por meio de Abraão, que o homem, que é o pai da fé, que nós consideramos o pai da fé, ele teve o seu momento de crise, né, de desencorajamento. Mas em que momento ele teve esse momento de desencorajamento? Não foi diante dos seus familiares, não foi diante de Sara, não foi diante de quem não podia ajudar. Ele expressa para o Senhor a sua insuficiência. Gosto dessa palavra, insuficiência, porque é assim que a gente se sente, né? Em muitos momentos, insuficiente.
como que eu vou viver isso com aquilo que eu tenho? Então é isso que ele expõe para o Senhor quando o Senhor vem, porque o nosso Deus, ele sonda o nosso coração, né? E aí o Senhor vem para Abraão no momento que vê que ele está o quê? Desanimado, que ele está mais amedrontado. E o Senhor vem e fala uma palavra para ele de encorajamento. Talvez o Senhor me trouxe aqui hoje para falar, para entregar essa palavra de encorajamento para alguém, né? O Senhor é o seu escudo, o Senhor, ele é a sua recompensa, então não tenha medo. Era um momento de fragilidade de Abraão. E aí Abraão aproveita aquele momento em que o Senhor libera a palavra para ele expressar o que estava dentro dele. Não faz sentido a gente se fazer de forte pro Senhor. Não, Senhor, tá tudo bem. Não, Senhor, eu tô aqui, ó, tá tudo certo. Não faz sentido a gente tentar ser forte pro Senhor. Não faz sentido. Nós temos que ter essa liberdade de, quando nós estamos diante do Senhor, falar para Ele toda a verdade. Eu me sinto insuficiente, a minha fé parece que ela está pouca, parece que eu não vou conseguir. Como que eu vou viver isso que o Senhor disse que eu vou viver com aquilo que eu tenho em mãos? Senhor, eu não estou conseguindo. É necessário, gente, nós abrirmos o nosso coração para o Senhor. Para as pessoas, não. Para as pessoas, você não precisa contar o que está acontecendo com você, porque as pessoas não vão poder te ajudar, mas para o Senhor faz sentido. A cura, né? Por que a terapia ela é tão eficaz, né? Por que a ciência ela coloca a terapia como uma ferramenta de cura, até mesmo para o corpo? Porque é o momento em que você vai falar. Às vezes você não consegue falar com pessoas que estão à sua volta. Aí você vai pagar um profissional que tem as técnicas e vai conseguir extrair de você aquilo que você precisa para colocar para fora. Ele vai estimular você a falar. E qual é a vantagem em falar? A vantagem em falar é que você vai estar tirando tudo aquilo que te adoece e colocando para fora. É a cura por meio da fala. A oração é a mesma coisa. A oração é a cura por meio da fala. Porque Deus já sabe, ó, Deus já sabia que ele estava amedrontado. O Senhor já sabia que Abraão, ele estava desanimado. O Senhor veio aqui e estimulou a Abraão a falar aquilo que estava incomodando ele. O Senhor veio aqui e estimulou Abraão a colocar para fora aquilo que eram as suas dores, aquilo que estava deixando ele desconfortável. Quando ele olhava para sua casa, quando ele via que Eliezer que seria o seu herdeiro e tinha uma promessa sobre ele, aquilo incomodava, ele entrava em crise. Não faz sentido. Aquilo que eu vejo com a promessa do Senhor não faz sentido. Ele precisava falar isso para o Senhor. E aí quando ele coloca isso para fora, aí o Senhor, ele responde a Abraão. Ele diz assim: seu herdeiro, Abraão, não será Eliezer, será um filho gerado por você mesmo. Aí o Senhor levou ele para fora da tenda e disse: olha para o céu. Olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Olha que lindo. O Senhor pega Abraão. Você vê que o Senhor estava falando com Abraão, conversando com Abraão. Abraão, vai dar tudo certo, Abraão. E de repente as palavras já não eram mais o suficiente. E aí o Senhor leva Abraão para uma meditação, para uma reflexão, para uma contemplação. E ele fala assim: olha para as estrelas do céu. Você consegue contar? Aí Abraão fala: é muitas, né? Então assim será a sua descendência. E olha que interessante, né? Abraão levou o Senhor uma queixa, que ele não tinha um filho, que a promessa do Senhor estava incoerente com aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Abraão coloca tudo para fora. Aí o Senhor conversa com Abraão, estimula Abraão, leva Abraão para contemplação, para ele ver, né, aquilo que o Senhor tinha separado para ele. E naquele momento, aquele medo vai embora, aquela angústia vai embora e ele crê. E a palavra diz que o fato dele ter acreditado, né, contra tudo aquilo que ele estava vendo, lhe foi creditado, imputado como justiça.
o meu encorajamento para você é você pedir para o Senhor te levar a esse estado de contemplação. Porque às vezes só ouvir parece que é insuficiente para nós. Tem um momento que nós queremos ter uma visão além, né? Que a nossa mente venha se abrir, porque parece que a nossa mente às vezes ela se fecha em relação àquilo que é o propósito de Deus e a promessa de Deus. Por que ela se fecha? Porque eu só tô vendo eu tô tendo um ponto de visão. Eu tô aqui e o que eu vejo é isso aqui que tá na minha tela. É só isso que eu vejo, porque eu só tô olhando pra cá. Quando eu tô olhando pra um lugar só, a minha visão é limitada. O que o Senhor fez com Abraão? Tirou Abraão do seu campo limitado de visão e deu a ele uma expansão de mente. Falou assim, olha pras estrelas. Tirou ele de dentro de casa, daquele lugar onde a sua mente estava limitada a olhar para Eliezer. Ele tirou ele dali e falou assim, ó, o que eu tenho para você é isso aqui, ó. E fez Abraão ter a sua mente aberta. Ele expandiu a mente de Abraão. Então, algumas vezes, quase sempre, nós precisamos dessa expansão de mente. Racionalmente falando mesmo. Eu consigo só ver uma coisa. Só consigo ver ali um negocinho. E aí eu tenho que pedir pro Senhor, Senhor, me dá a capacidade de enxergar pela fé aquilo que o Senhor tem prometido a mim. Porque os meus olhos, eles estão extremamente terrenos. Há momentos que eu oro assim, Senhor, eu me sinto totalmente terrena. Eu só consigo enxergar isso aqui. Eu não consigo, Senhor, pensar em outras possibilidades. Eu não consigo, a minha fé, ela não tá conseguindo, eu não consigo estimular a minha fé. Porque eu não consigo ver nada além daquilo que está diante dos meus olhos. Então, o meu encorajamento para você é em oração, peça para o Senhor te levar, te tirar deste lugar, desse campo de visão limitado e te levar para a contemplação, abrir os seus olhos, te dar uma visão. O Senhor pode te dar visão em sonhos, o Senhor pode te, você mesmo ali em meditação, o Senhor pode ir ampliando a sua mente, o Senhor ele pode em oração começar a te levar a enxergar coisas maiores. Pela palavra você pode ter a sua mente aberta, mas é necessário essa expansão, sabe? A sua mente ela tá assim, apenas enxergando uma coisa, fechada, porque só enxerga uma coisa. E aí o Senhor quer fazer isso, Ele quer abrir a sua mente para que você consiga enxergar pela fé aquilo que Ele prometeu para você. Às vezes o Senhor promete salvação, restauração, tantas coisas que o Senhor nos promete, tantas coisas que a palavra nos diz, tantas coisas que nós queremos viver e nós acabamos não conseguindo viver. Por quê? Porque a nossa mente ela vai se fechando naquilo que a gente enxerga. E o Senhor está falando assim, não, eu quero fazer você contemplar algo maior. Como que o Senhor vai fazer isso, né? Como que Ele vai nos levar a esse estado de contemplação? Abraão, o Senhor chama ele para fora da tenda, né? Abraão, o Senhor tirou ele para dentro, ele estava dentro de casa, o Senhor falou, sai para fora e eu quero que você veja algo maior do que a sua mente é capaz de imaginar. E aí foi quando ele passou a crer. Ele não conseguia crer dentro da tenda, mas quando ele sai para fora, quando o Senhor abre os horizontes dele, ele passa a crer. Então eu quero te encorajar, pedir para o Senhor te levar a esse estado de contemplação para que a sua mente se amplie e então você passe a crer. Esse estado de contemplação pode acontecer em oração, na leitura da palavra, enquanto você está dormindo. Nosso Deus, Ele tem 1000 formas de trabalhar, mas o importante é que você entenda que você precisa sair do possível para começar a andar no impossível. Você vê que Abraão, ele começa a fazer tudo aquilo que está ao alcance dele, né? Sai da sua terra, ele foi. Aí se separa do seu sobrinho, ele se separou. Vai lutar, ele lutou. Vai, não sei o quê. Tudo aquilo que estava ao alcance dele, ele estava fazendo. Mas chegou uma hora que ele olhou e falou assim, mas para viver a promessa, não é nada do que eu faça que vai fazer com que eu viva isso. E aí a angústia que nasce no nosso coração é quando a gente não consegue interferir para que a promessa aconteça, não é? A gente fica angustiado, né? Você fala assim, eu não consigo, nada do que eu faça vai atrair o milagre.
Não há nada que eu faça que vai interferir no milagre, nada que eu faça. E a gente começa a ficar angustiado porque a gente se sente incapaz, porque parece que não vai acontecer. E aí é neste momento que a gente vai falar: Senhor, eu não consigo fazer nada. Senhor, nada do que eu faça é o suficiente, mas eu quero te pedir, me leva para este lugar de contemplação pela fé. Né? Aqui foi uma contemplação pela fé. Senhor, me leva para este lugar de contemplação pela fé. E aí eu quero que você, pra gente fechar, anote aí para você meditar depois a palavra que tá lá, foi Paulo que diz, tá lá em 2 Coríntios, acho que é 4:16. Paulo diz assim, olha o que Paulo fala que é muito interessante, né? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, né? O cansado, o sem força. Exteriormente, eu não tô bem. Exteriormente as coisas não estão legais. Aí ele fala assim, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Exteriormente pode ser que nada está acontecendo, mas interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos são leves, ele é de acordo com aquilo que a gente pode suportar. E ele é momentâneo, ele não vai perdurar para sempre. Eles são produzidos para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, o que se vê ele muda, o que se vê é uma coisa hoje é outra coisa amanhã, mas o que não se vê é eterno. E o que é eterno? É a promessa do Senhor e a palavra do Senhor. Então, às vezes, gente, é normal você ficar meio chateado. É normal você ficar um pouco mais triste. É normal o seu homem exterior se abalar, né? Ficar um pouco mais. Porém, o que nós temos que nos atentar é que o nosso homem interior, ele vai ser vivificado dia após dia. Então, todos os dias eu alimento o meu homem exterior. Ai, Fê, a luta tá tão difícil que eu não consigo mais ler a Bíblia. O seu homem exterior está cansado. Mas você tem que lembrar que, assim como você se alimenta, né? Você come lá. Quando você tá ruim, quando você tá triste, você come pouco. Algumas pessoas comem pouco, outras comem mais na ansiedade, né? Eu sou do grupo que como mais, gente. Ai, que deveria ser do grupo que come menos, né? Tem pessoas que quando tá passando uma luta, emagrece muito, outros engordam mais, né? Então, dependendo de qual é a sua reação, você vai responder entregando ao homem interior alguma coisa. Então, quem come menos, você fala assim, não, mas eu entendo que eu não posso deixar de comer, eu preciso me alimentar um pouquinho só, mas eu preciso. Quem come mais, você fala assim, não, eu tenho que dar uma segurada, eu quero comer mais, mas eu não posso, tenho que dar uma segurada, eu não posso entregar, né, prejudicar o meu corpo desse jeito, nem comendo muito e nem comendo pouco, eu tenho que dar um equilíbrio aqui, e nesse equilíbrio eu vou fazer algo que eu não quero, não é? Nesse equilíbrio eu vou entregar algo que eu não quero, tanto comer, o empurrar para comer, que é horrível que você comer quando você não quer, como deixar de comer quando a sua compulsão diz que você tem que comer mais. Então você vai trabalhar ali a sua mente para entregar para o seu corpo aquilo que você sabe que vai deixar ele de pé. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso tomar esse remédio, eu não quero tomar esse remédio, mas eu preciso tomar esse remédio porque isso vai me ajudar a ficar de pé. Nós temos que ter a mesma mentalidade para o nosso homem interior. Eu tô desanimada, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar. Aí eu tenho que lembrar assim, para que o meu homem interior, ele fique vivificado todos os dias, ele seja vivificado, ele fique de pé todos os dias, eu preciso dar pelo menos o mínimo de alimento para ele. Eu preciso pelo menos dobrar o meu joelho. É como comer quando quando você não tá com vontade. Você come ali 2 colheradas e você fala assim, já não aguento mais, já não consigo. Às vezes é isso. Sabe, você dobra o seu joelho, você fala 2 palavras com o Senhor, aí você fala, Senhor, eu tô aqui só pela graça. Então, olha, tenha misericórdia de mim, me sustenta nesse dia. E você não tem mais forças para falar,
E às vezes você não tem nem mais forças para ficar ajoelhado. Foi um pouquinho só, mas esse pouquinho já deu o alimento para o seu homem interior. Aí você fala assim, eu não tô com vontade de ler a Bíblia. Eu não tô com vontade de ler a Bíblia. É um versículo que você repete, né, Sol? O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. É isso que vai alimentar o seu homem interior e vai te ajudar a permanecer de pé. Temos que lembrar que assim como nós cuidamos do nosso homem exterior, do nosso físico, né? Fazendo muitas vezes o que nós não queremos, mas entendemos que é necessário, nós precisamos fazer a mesma coisa com o nosso homem interior. Eu não tô com vontade de orar, eu não tô com vontade de jejuar, eu não tô com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou fazer um pouquinho só, porque eu sei que é o alimento que eu preciso para ficar de pé. Então, o que Paulo está dizendo assim, às vezes a nossa força humana ela vai embora, mas se nós alimentarmos o nosso homem interior, ele é vivificado dia após dia. E eu não posso ser guiado por aquilo que eu vejo. O que eu vejo, ele muda. É uma coisa hoje, é outra coisa amanhã. Mas o que eu creio, ele é eterno. Porque a palavra do Senhor, ela não muda. Então, se você está aguardando no Senhor algo impossível, não desista. Porque o impossível você alcança na persistência. Não é no grito, não é no espernear, é na persistência. Não é sobre aquilo que você vai entregar para Deus. Não, agora eu vou entregar um monte de coisa para Deus, para Deus acelerar. Não vai acelerar. É a persistência, é a espera. É o tempo da espera. Quando o Senhor chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Quando o Senhor entregou o filho para ele, porque o Senhor não prometeu filho para Abraão. Deus prometeu uma nação. Né? Através de você, olha o que está escrito lá em Gênesis 12, né? O Senhor não fala, Abraão, eu vou te dar um filho. Ele não promete um filho para Abraão. O Senhor promete um povo, farei de você um grande povo e te abençoarei. Não falou assim, eu vou te dar um filho. A promessa de Deus para Abraão era que através dele o Senhor faria um grande povo. Mas Abraão entende que para que essa promessa se cumprisse, ele precisava de um filho. E o coração dele ficou ali preso a um filho. Senhor, eu quero um filho. Quando o Senhor tira Abraão para fora, ele falou assim, olha, é muito mais do que um filho que eu vou te dar. Aí Abraão acredita nessa promessa. E aí ele continua perseverando. E foi isso que lhe foi imputado como justiça. Ele continua perseverando. E quando Abraão completou 100 anos, aí o Senhor entrega para ele quem? Isaac. Abraão, ele tinha passaram o quê? 25 anos? 25 anos esperando a promessa do Senhor. E aí o Senhor deu para este homem, que foi chamado para ser pai de uma nação, que foi chamado para que através dele fosse levantado um povo. Aí o Senhor deu para esse homem o filho, né? Abraão achou que era através de Isaac que o Senhor faria um grande povo. Mas faço parte, né, do povo que o Senhor prometeu para Abraão. Você faz parte do povo que o Senhor prometeu para Abraão. Nós somos integrantes desse povo, porque nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Né? O que nos une, o que nos aproxima de Abraão, o que nos faz fazer parte desse povo que o Senhor disse que daria a Abraão, a fé. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós seguimos, nós andamos na mesma direção que Abraão, crendo contra a própria esperança, acreditando naquilo que nós não vimos. É isso que nos conecta a Abraão, é a fé. Né? Ele é o pai da fé. Então o que me leva a fazer parte deste povo que Deus tinha prometido lá atrás para Abraão é a fé. Por isso que ele precisava continuar acreditando nesse período de 25 anos, para que ele tivesse a habilitação de receber o título que nós damos para ele hoje, que é o pai da fé. Com 100 anos o Senhor abençoou Abraão. Sara, ela concebeu um filho. Sara já de idade, estéril, a Bíblia fala que já tinha passado dos costumes de mulher, já não menstruava mais, já não ovulava mais, mas o Senhor veio e falou, agora chegou a hora de eu fazer. E o nosso Deus, ele é assim, né? Ele faz quando os recursos quando não há mais recurso humano,
Ele faz quando não há mais recurso humano. Ela já tinha idade, ela não ovulava mais, já tinha cessado os costumes dela de mulher, né, que é a menstruação. Abraão já tava só o pó da rabiola, porque já era o quê? 100 anos, né? Abraão já o corpo dele já estava mortificado. E aí o Senhor falou, não, mas agora eu vou fazer, agora eu quero fazer. Acabou o recurso humano? Acabou, então eu vou chegar e vou fazer. E aí Abraão concede para eles Isaac, né, e dá motivos de riso para Sara. Ela que antes era uma mulher mais entristecida, porque imagina naquela época não ter filhos, você era julgado, né? As mulheres eram julgadas, eram zombadas, e ela era triste porque ela não conseguia gerar, não conseguia dar para Abraão aquilo que ele desejava. E aí o Senhor, na sua velhice, deu a ela motivo de riso. Então há um tempo para o Senhor manifestar o poder dele nas nossas vidas, há um tempo. Mas o importante é que antes do impossível acontecer, o Senhor vai nos dando presentes, o Senhor vai colocando, nos dando sinais, o Senhor vai nos visitando, o Senhor vai manifestando, o Senhor vai deixando as evidências dele na nossa vida. E o que eu peço nessa manhã é que o Senhor marque a sua vida aí com uma evidência de que ele está com você, para que você não desista, para que você continue perseverando. Estar um pouco mais triste não quer dizer que você está abrindo mão, não. É o seu homem exterior cansado, mas alimente o seu homem interior, porque o que conta nessa jornada não é o quanto exteriormente eu demonstro estar forte, mas o quanto interiormente eu estou vivificado, porque é a minha fé que vai me levar a viver o milagre. Então, com vontade ou sem vontade, ore, leia a Bíblia, jejue, busque e contemple aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, porque o contemplar é ir além do que os meus olhos podem ver. Então fecha os olhos e fala, Senhor, eu quero enxergar pela fé aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, e Ele vai ampliar a sua visão e vai te ajudar a permanecer firme e constante, esperando o cumprimento da promessa do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de semana, que o Senhor se manifeste, deixe evidências na sua vida neste final de semana e que você seja vivificado e alimentado pela promessa do Senhor. Um beijo no seu coração e até segunda, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Deus abençoe, amo vocês.